Treinar na falha muscular aumenta a resposta de hipertrofia? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Eu tenho recebido com uma certa frequência essa dúvida, né? Professor, para aumentar o potencial de hipertrofia do músculo esquelético, é necessário treinar sempre na falha muscular mecânica? E essa é uma pergunta bastante recorrente, por quê? Porque há muitos anos se acredita que quando você treina até a falha mecânica é onde o músculo vai ter o seu maior grau de esforço e, portanto, tendo maior grau de esforço é justamente onde esse músculo vai ser induzido a um maior grau de resposta hipertrófica. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente ver dentro da sala de musculação muitas pessoas treinando até a falha mecânica. E é claro, conforme você faz as repetições dentro de uma série, de um exercício até a falha mecânica, quando se aproxima dessa falha mecânica, obviamente que a velocidade de execução de fase concêntrica e fase excêntrica tende a ficar mais lenta, mais devagar. E obviamente vai ficar mais difícil o músculo conseguir produzir força e potência suficiente para vencer essa resistência e automaticamente o que acontece? As pessoas vão fazer careta, as pessoas vão uivar, as pessoas vão gemer e as pessoas vão fazer diferentes caretas e para mostrar realmente que está difícil fazer o exercício. Portanto, na cabeça das pessoas é assim, quanto mais difícil for o exercício, portanto, se eu for na falha fica mais difícil, maior vai ser a resposta hipertrófica. Então, o que tem de verdade nisso tudo, né? Claro, sim, tem um certo fundo de verdade a relação entre fazer o número de repetições da série até a falha concêntrica e a hipertrofia, mas nem todo tipo de treino, nem todo modelo de treino é necessário ir à falha concêntrica pensando em ganho de resposta hipertrófica. Então, olha que interessante. Quando existe o planejamento, a organização, a prescrição do programa de musculação com o objetivo de hipertrofia, em geral nós temos basicamente três grandes formas de organizar esse treinamento. Ou nós organizamos um modelo de treinamento onde o volume de treino é maior e, portanto, a intensidade de treino é menor. Lembrando que volume e intensidade são inversamente proporcionais, ou seja, quando você faz um treino de maior volume, não tem como você fazer um treino de maior volume com a maior intensidade possível. Então, se o treino tem maior volume, naturalmente a intensidade ela é menor. Então essa é uma forma de a gente pensar, de a gente organizar a musculação pensando em hipertrofia. Qual que é a segunda forma? É quando você pensa em organizar esse treinamento com maior intensidade. E quando tem maior intensidade, automaticamente o volume total de treino ele é menor. Então eu posso organizar as minhas séries, as minhas sessões, planejar com um treino com mais carga, com mais intensidade, e por ter mais carga e mais intensidade, o volume de treino é menor. Ou eu posso organizar esse treino pensando de uma terceira forma, que seria um equilíbrio entre esse volume e essa intensidade. Então, olha que interessante. Se nós buscarmos os últimos estudos científicos dessa área, que selecionaram pessoas de verdades, pessoas iniciantes, pessoas treinadas, pessoas muito treinadas, e colocar essas pessoas para fazer 3 meses, 4 meses, 5 meses de musculação dentro dessas três perspectivas, o que esses estudos em geral eles acabam mostrando? Eles acabam mostrando o seguinte, presta atenção, toda vez que você fizer um treino de menor volume, é porque existe uma compensação de uma alta intensidade, beleza? Então, o treino de baixo volume com alta intensidade, geralmente você está falando num modelo de treino onde os exercícios têm alta carga, então é o peso que você coloca no exercício, e por ter alta carga, por ter muito peso, você faz um número de repetições, obviamente, menor, beleza? Quando você faz
Séries, exercícios com séries, onde você faz baixas repetições, por exemplo, 4, por exemplo, 6 séries, corta. Por exemplo, 4 repetições por série, 6 repetições por série, 8 repetições por série. O fato de você induzir a falha mecânica não aumenta a resposta hipertrófica. Então, por exemplo, se eu quero potencializar a resposta hipertrófica de quadríceps, por exemplo, eu estou fazendo, sei lá, o leg press, o agachamento, se eu fizer as minhas séries com uma carga bem alta, onde eu faça 6 ou 8 repetições parando na falha concêntrica ou na falha mecânica voluntária, o fato de parar na falha mecânica voluntária não aumenta a hipertrofia quando comparado ao indivíduo que vai fazer esse exercício com uma carga para parar, por exemplo, em 8 repetições máximas, mas ele para com 6. Por quê? Porque se 8 repetições máximas é a falha, significa que se ele parar com 6, ele está parando próximo à falha. Então ele está trabalhando de forma submáxima. Mas como ele tem muita carga, muito peso, o fato de chegar à falha concêntrica não vai aumentar a resposta hipertrófica. Por outro lado, se você tem um modelo de treino onde o volume de treino é maior, por quê? Porque se o volume de treino é maior, a intensidade vai ser menor. Então, um exemplo disso, para você entender, é quando você vai fazer séries, exercícios com séries, que você faz, por exemplo, 20, 25 repetições máximas, né? Então, se você faz séries com 20, 25 repetições máximas, o número de repetições por série é alto, então aumenta o volume. Só que para eu fazer de 20 a 25 repetições por série, não dá para fazer com uma baita de uma carga. Então eu tenho que abaixar a carga. Então o número de repetições é alta e a carga ela é baixa. Então o que isso significa? Que eu tenho um treino de maior volume pelo número de repetições por série e, consequentemente, para fazer um maior volume, eu tenho que abaixar a carga. Neste caso aqui, para você sinalizar esse músculo, aumentar a sinalização anabólica desse músculo, a falha concêntrica aumenta a resposta de síntese proteica e, consequentemente, aumenta a resposta de hipertrofia. Porque lembra, quando você trabalha com menor carga e faz um maior número de repetições, você chegar à falha significa que você aumenta o tempo de esforço muscular. Se você aumenta o tempo de esforço muscular, a sobrecarga total em toneladas que esse grupamento muscular recebe tende a ser maior. Se tende a ser maior, então chegar na falha passa a ser um mecanismo importante. Então, para responder essa pergunta e você nunca mais se confundir, se o treino tem alta intensidade, alta carga e baixo número de repetições, chegar na falha concêntrica não potencializa a hipertrofia em relação àquele indivíduo que treina igual, mas ele para 1, 2 repetições antes da falha. Por outro lado, se você vai treinar, por exemplo, com um volume maior e um peso no exercício menor, chegar até a falha, ela é importante. E aí alguém vai perguntar, mas e daí que é importante ou não é importante? E daí que, por exemplo, se você tem um aluno, se liga nisso, que agora eu vou contar um pedacinho do conteúdo que você vê lá no novo curso online do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Hipertrofia, Fisiologia e Precisão de Treinamento. Se liga nisso. Vamos imaginar que você tem uma aluna ou um aluno que tem excesso de peso e quer treinar na musculação com você para emagrecer. E além de emagrecer, essa pessoa quer ganhar algum grau de massa muscular. Então, é aquelas pessoas que querem melhorar a resposta estética. Uma das estratégias que você consegue promover ao mesmo tempo emagrecimento, reduzir gordura e aumentar a massa muscular é trabalhar justamente com sessões de treinamento na musculação de maior volume. E o que é maior volume? É quando você trabalha, por exemplo, com séries de 15 a 18 repetições máximas, séries de 18 a 22 repetições máximas, séries de 22 a 25 e até séries de 25 a 30 repetições máximas. Então, quando você trabalha um maior número de repetições,
que é um treino de maior volume e menor intensidade, se você quiser induzir ao mesmo tempo resposta de diminuição de gordura e aumento de massa muscular, é fundamental que todas as séries sejam realizadas até a falha mecânica. E por que nós vamos trabalhar com um alto número de repetições por série? Para aumentar a resposta mitocondrial, para estimular mais a mitocôndria do músculo esquelético a aumentar de tamanho, para estimular aquelas várias mitocôndrias pequenininhas, características de sedentárias, a elas se fundirem, a elas se unirem umas às outras para formar mitocôndrias maiores, e isso é biogênese mitocondrial. E biogênese mitocondrial aumenta a capacidade desse músculo de consumir glicose e gordura durante o treino e principalmente após o treino, induzindo emagrecimento. E ao mesmo tempo eu posso induzir esse músculo a consumir mais gordura para o indivíduo emagrecer, aumentando a massa muscular. E nesse exemplo, a falha concêntrica ela é essencial dentro dessa resposta. Então, se vai trabalhar com emagrecimento, para emagrecer e hipertrofia, essa hoje é a melhor estratégia conhecida. Aliás, se você quiser outras estratégias, por exemplo, como periodiza o treino para um aluno iniciante? Como periodiza o treino de hipertrofia para um aluno intermediário? E os alunos avançados? O aluno avançado nível 1, o aluno avançado nível 2, o aluno avançado nível 3, como é que monta a periodização? No novo curso online do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Hipertrofia, Fisiologia e Prescrição de Treinamento, você vai aprender toda a parte fisiológica da questão da hipertrofia, vai aprender como prescrever o treinamento e ainda vai aprender como periodizar o treinamento para iniciantes, intermediários e alunos avançados nível 1, 2 e 3. Inclusive, nesse treino, você vai ter acesso a 2 planilhas exclusivas. Uma planilha que tem 1 ano de treino periodizado e uma planilha de controle de carga. Então, clica no link que está na descrição do vídeo, conheça esse curso porque tem desconto de 50% só para você que é do YouTube e eu deixei poucas vagas aí. Terminando essa vaga, o link atualiza sozinho aí para o valor sem desconto, beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilhe, comente aqui nem que for uma vírgula e se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, é 100% gratuito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.